Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu tô com uma matéria aqui aberta e eu achei ela muito interessante. É um estudo que eu já fiz, já ouvi, né? E sobre essa teoria tão famosa de o nosso universo ser como se fosse um sistema computacional, né? Nós estamos vivendo uma Matrix, um sistema computacional criado por uma mente hiper inteligentíssima, suprema. E nós estamos numa simulação de computador, numa Matrix. Aí saiu essa matéria, muito interessante, tá? Cientistas apontam que o universo pode ser um grande computador. Entenda. Vamos lá. É os chips, né? Uma coisa interessante para vocês. Por que eles compreendem assim, né? Você imagina que tudo, a natureza ela funciona de uma forma extremamente complexa, complexa mesmo. O ser humano não consegue, por exemplo, imitar nada do que o Eterno criou, principalmente o corpo humano, né? O ser humano é de uma complexidade absurda, uma capacidade de informação, de armazenamento, de desenvolvimento. O ser humano é quântico, né? Ninguém consegue copiar a mente humana e o corpo humano em sua plenitude, de forma clara, entendeu? E nem mesmo a natureza. Todavia, a natureza ela se comporta de uma forma repetitiva, ela é constante. Todo dia nós temos o mesmo modelo, o mesmo molde, o mesmo modelo, a mesma frequência, a mesma formação. O Sol sai do seu local, caminha no céu na mesma posição e volta. A Lua faz a mesma coisa, as estrelas, o céu, o mar, tudo tem uma sequência repetitiva, não é? E é como está escrito nas escrituras, nada altera. Então dá a impressão de que nós vivemos num sistema quântico. E nós não podemos ir nem nada além da física quântica. Este mundo ele foi programado para funcionar deste modo e nada pode funcionar fora disso. Quando algo sai do modo, eles chamam de um bug na Matrix, né? Teve algum problema computacional, foi um bug que aconteceu e algum erro nos algoritmos do universo, algo assim. Mas vamos lá. O livro de Enoque, ele vai explicar para mim e para você, né, a origem dos Nephilim, daqueles que caíram. São aqueles seres que estavam lá em cima, onde o Eterno os criou nas montanhas, né? Lá de cima, no mundo celestial, os sentinelas, eles abandonaram sua posição de origem e vieram e copularam com as mulheres. E o que mais se parece com o sistema algorítmico do que o sistema que é o DNA humano? Nosso DNA é composto de letras. E isso é literalmente, não é porque você vê no livro de biologia que é só uma forma para você entender. O sistema, o DNA humano, ele é um sistema de letras. O DNA humano é extremamente complexo. São trilhões ali de conexões de informações que se uma única letra for removida ou mudada de sua posição, substituída, comprometeria todo o sistema humano. É uma mente realmente que criou aquilo, tem de ser daquela forma, ela é perfeita, perfeito mesmo, entendeu? Mas agora a explicação, por exemplo, para o caso de Lázaro, que morreu. E Yeshua vai e o chama dos mortos após 4 dias, né? A própria irmã de Lázaro, né, é Lazar, como é escrito, seu nome significa Deus ajudou, né? Ela diz para Yeshua, mas Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal. Cheira mal porque tem decomposição, o corpo já se desfez. Para isso, por que eles querem mapear o corpo humano? Porque ele entende que nós, o ser humano, o DNA nada mais é do que uma informação, é um algoritmo, ele é um rastro de informação que existe no universo. Que se você copiar o DNA humano, se você copiar o algoritmo, né? Ou, por exemplo, você usar a computação quântica é para isso. O computador quântico está sendo desenvolvido para criar um sistema quântico no mundo, tá? Ou por que eles querem voltar no tempo usando matemática, máquinas aí poderosíssimas?
Porque as informações, mesmo que um ser humano faleça, a sua informação está aqui. E é como se fosse assim, a ressurreição dos mortos que Yeshua fará no fim é isso. Poxa, mas o corpo nem existe mais. Alguns foram cremados, espalhados, destruídos, os seus corpos. É porque a informação no computador está aqui. Sabe quando você apaga um programa, você desinstala um programa de um computador, mas anos usando ele e mesmo ele apagando, ainda resta uma pasta lá com algumas informações antigas dele? Fica rastros de informações daquele sistema que você já apagou, do software no computador? É a mesma coisa. O livro de Enoque, quando vai se referir aos Nefilim, aos demônios, os demônios são que almas presas neste sistema. É o espírito daqueles que foram afogados no dilúvio. E o que eles querem, né? Eles querem voltar. Eles foram aprisionados nesta dimensão. É por isso que quando as pessoas estão na frequência deles, como por exemplo, quando você usa, né, os entorpecentes, vamos chamar assim, né? Os psicodélicos, peyote, cogumelos, etc e tal, a pessoa entra na frequência e ela começa a enxergar esses seres, porque eles vibram nessa frequência. Então é como se a informação deles estivessem aqui. E agora, para você ressuscitar uma pessoa, é o quê? Eu mapeio o DNA de uma pessoa, eu tenho o código, né, o algoritmo que faz esse ser existir, então eu hackeei o sistema, eu posso fazê-lo voltar a ser o que era antes, sempre que eu quiser. É assim que eles entendem que isso aqui é uma computação, pela forma que ele funciona. Por tudo ser letras e números. Tudo aqui é letras e números, tudo é um fractal. Tudo se repete do começo ao fim. A Bíblia mostra isso. E muita gente também não compreende. Por isso que nós estamos aqui num teste. Nós caímos nesse mundo e realmente é como se fosse uma simulação. Mas não é porque é uma simulação que significa que você está sendo controlado, que você não tem livre-arbítrio. Não é isso. Só que o verdadeiro eu, meu e seu, não está aqui, como está em Efésios, né? As Escrituras descrevem isso. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com o Messias. Agora olha isso aqui. Eu falei para vocês que um programa de computador, ele funciona dessa forma. Mesmo que você apague um programa, fragmentos de software, fragmentos de informações daquele programa ainda ficam guardados, armazenados naquele computador que você pode acessar futuramente mesmo o apagando. Ou ele está numa lixeira, por exemplo, você apaga ele do computador, mas aí você joga ele para a lixeira. Ele ainda está lá. Ele não é mais utilizável, ele está... Você tirou, mas a informação dele ainda existe. Entendeu? É isso que acontece nesse mundo. Né? Seria essa uma forma, por exemplo, da ressurreição ou permitir que o ser humano viva eternamente. Vamos lá. Recentemente, uma pesquisa inovadora sugere que a gravidade pode ser resultado de processos computacionais no universo, levantando a hipótese de que o cosmos funcione como um gigantesco computador quântico. O físico Melvin Vopson, da Universidade de Portsmouth, propõe que a gravidade seja um subproduto da tentativa do universo de organizar informações e matéria no espaço e no tempo. Que é o quê? O computador ele procura sempre desfragmentar, né, ou manter compactadas as informações para que quando você procure, ele vá e ache essa informação o mais rápido possível. Uma facilidade do sistema. Essa teoria emergente provoca questões intrigantes sobre a natureza da realidade e a possibilidade de vivermos em um ambiente simulado. Se comprovada, essa ideia pode revolucionar a compreensão dos mecanismos subjacentes do universo. A teoria deles é o seguinte: se eu voltar no tempo, todas as pessoas que existiam, elas vão reaparecer novamente se eu conseguir quebrar essa linha do tempo. Porque o objetivo deles não é só voltar no tempo, eles querem quebrar o poder do tempo. É os anéis de Saturno, entendeu? Tem uma teoria deles, inclusive, que aquele no topo, né, no polo norte de Saturno, aquele cubo achatado, que é o hexágono, né, a estrela Q1, a estrela de Saturno de 6 pontas, que inclusive está numa bandeira de um país muito famoso aí, ali pode notar nas imagens, quando você pesquisar, que existe um vórtice.
E aquilo ali é um selo, é como se fosse uma prisão que faz com que o tempo neste mundo seja repetitivo. A gente vive um ciclo que nunca sai, mas que em breve ele vai ser solto e o tempo será descarrilhado, vai ser solto no mundo, sendo descarrilhado como um trem e vai desandar para o final de uma vez por todas. Isso é o que nós, o Daniel entende como a última semana, entendeu? E é isso que eles querem. Quando o poço onde as almas, os titãs, estão presos, for aberto conforme Apocalipse capítulo 9, então, e cumprindo também o quarto selo de Apocalipse, o quarto cavaleiro, que é, né, o Sheol, o Mavet, lá, né, o ser com a foice, as escrituras diz que o inferno o seguia. O Sheol abrirá, né, o Hades, aquelas almas que estão lá vão voltar. Filmes assim, de Hollywood, a Marvel faz isso no último Vingadores, onde os, os Nephilim, os caídos, aqueles seres lá que representam os caídos, eles ressuscitam todos na luta contra Thanos, que seria uma luta contra... É o Gog e Magog que virá, entendeu? Então vai ter uma última batalha. Essa linha do tempo de Apocalipse ela vai ser quebrada. O tempo como ele funciona hoje vai ser quebrado e descaminhar para o final completo. Então o mundo, o tempo vai ser abreviado porque ele vai correr. Não vai existir essa linha do tempo linear como ele é hoje, ou como parece que é. E é isso a ideia deles. Eles vão trabalhar para fazer isso achando que vão triunfar. Mas eles só cumprirão o propósito e os desígnios de Deus. Aí eles vão chamar isso de gravidade, né? O Dr. Melvin Vopson sugere que a gravidade pode ser causada de forma como a informação sobre a matéria, como a informação sobre a matéria é organizada no universo, utilizando a segunda lei da dinâmica da informação. Ele indica que a matéria e os objetos no espaço podem estar sendo atraídos porque o universo tenta manter a informação organizada e comprimida. Interessante, né? Wolfson afirma que suas descobertas se alinham com a ideia de que o universo pode funcionar como um grande computador ou que nossa realidade é uma construção simulada. Assim como os computadores buscam economizar espaço e operar de forma mais eficiente, o universo poderia estar fazendo o mesmo. Interessante, né? O papel das células elementares na organização do espaço. Em sua pesquisa mais recente, o Dr. Wolfson demonstra como a pixelização do espaço em células elementares pode atuar como um meio de armazenamento de dados. Ele explica que o papel da informação armazenada nessas células é fornecer as propriedades e coordenadas da matéria na construção simulada do espaço-tempo. É aquela informação, né? Imagina, por exemplo, Enoque trabalha isso de uma forma espiritual tremenda, né? Aquele corpo que você, aquele astro que está lá em cima, é aquilo que eu te falei. Mesmo que você saia, né? Porque como é que vai acontecer a ressurreição? A pessoa falece, mas aí passam anos, a pessoa apodrece, o corpo nem existe mais. Como é que então ele vai ressuscitar? É porque a informação ela não sai daqui. Você está dentro de uma dimensão, como um computador. Isso aqui é uma matrix, é uma simulação. É só você restaurar o sistema daquilo aquelas informações, né, o software, o algoritmo, ele não foi apagado. Ele simplesmente foi removido ali de funcionamento. Ele é desinstalado, ele é jogado numa lixeira, mas depois eu posso ir lá e restaurar aquele software de novo e ele voltar ao funcionamento. Só que aí, dessa vez, ele será revestido, né? Entenda isso, que a ressurreição é o seu corpo que vai ressuscitar, eu já falei isso para você. Só que não vai permanecer como ele é hoje, ele vai ser revestido de mortalidade e revestido da incorruptibilidade. Porque senão você não pode habitar a nova terra, não tem como. Esse corpo aqui, carne e sangue, não pode habitar a nova terra. Não é suportável. E aí ele vai trazer isso aqui, entendeu? Essa informação. Cada célula pode registrar informações na forma de dados binários. Se estiver vazia, registra o 0 digital, e se houver matéria presente, registra o 1 digital. Esse processo é semelhante ao design de um jogo de computador digital, uma aplicação da realidade virtual ou outra simulação avançada. Wolfson explica que
como uma célula pode acomodar mais de uma partícula, o sistema evolui movendo as partículas no espaço para uni-las em uma única partícula maior dentro de uma célula. Isso desencadeia a força de atração devido ao conjunto de regras do sistema computacional, que exige a minimização, do conteúdo de informação e, por extensão, uma redução do poder computacional. É aquela de compactar as informações, desfragmentar, para manter toda a informação perto para ter acesso mais rápido. Seria essa a ideia. Então, em termos simples, é muito mais eficaz na computação normalmente rastrear e calcular a localização do movimento e tudo mais, etc. Isso aqui a gente já falou. Implicações futuras da teoria. Se a teoria for confirmada, não sei como que eles vão confirmar isso, ele poderia transformar essa nossa compreensão da gravidade e da estrutura do universo. Essa perspectiva não apenas desafia as noções tradicionais de física, mas também sugere que o universo pode ser uma simulação complexa, onde a gravidade desempenha um papel crucial na organização eficiente de informação. O estudo abre novas possibilidades para a pesquisa científica. Agora, qual o detalhe da ciência de levar tudo nesse mundo como, é só uma realidade simulada, é só um computador, então, né? O que isso significa? É que esses homens que estão no poder, eles acham que porque então é uma realidade simulada, o que eles podem fazer? Simples. O Criador criou o mundo como ele funciona, mas a gente não tem que aceitar que ele seja assim. A gente pode alterar. Vamos mexer no código-fonte e vamos alterar, como por exemplo alterar o DNA humano. O homem foi feito da Terra, deste mundo. O sistema que compõe o corpo humano é o mesmo da Terra. Existe as abelhas, elas são cruciais para o funcionamento do sistema mundial. Você imagina isso? Imagina o ser humano, que é a principal criação deste mundo. Se você altera o DNA, se você altera o código-fonte do ser humano, você o elimina. É possível você ainda usar esse corpo, mas o espírito não está mais lá. O espírito que vem de Deus, que é o código, digamos que é a chave para fazer funcionar esse sistema, acabou. O Eterno ele tem um código-fonte que é o espírito. Você tem até o DNA humano, que armazena todas as informações, que mostra esse corpo como nós somos de uma forma física neste mundo, mas é necessário. A fonte da vida, o principal, é o espírito, é o sopro, que é algo que vem de um DNA divino que mistura com o humano, entendeu? E eles acham que só mapear o corpo humano, só deter todas as informações do código genético humano, assim ele pode ressuscitar uma vida ou mantê-la aí para sempre nesse sistema. E aí pronto, a linha do tempo eles conseguem interromper ela. Tá bom? Esse é o grande sonho deles. Mas o Eterno vai provar que não é possível fazer isso, né? Essa grande ideia deles, eles estão querendo provar isso porque eles podem alterar. E eles vão mexer muito no mundo. Mas não vai ter o resultado que eles esperam. Eu vou explicar uma coisa para vocês, irmãos. Que muita gente ainda não entendeu o que está por acontecer. A quarta revolução industrial que eles planejam para esse mundo, que também corrobora com essa teoria deles aqui, né? É assim, vamos fazer uma revolução, por isso que esse conflito comercial Estados Unidos e China, tudo isso aqui está interligado, tá? Não parece bobagem, mas notem o que eu vou falar para vocês. E vocês precisa ler as escrituras, inclusive lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Deus fala com Caim uma coisa. Deus diz o seguinte para ele: olha, você a partir de agora, Deus amaldiçoou, ele amaldiçoou você sobre a terra. Você vai plantar e a terra não dará sua força para você. Para a linhagem de Caim, não adianta eles plantarem, porque para eles não nasce, a terra não dá fruto para eles. Algumas pessoas vão e olham, poxa, mas uma terra era tão próspera na mão de tal povo, quando entregou para esse povo aí, por que não prospera? Não é porque eles não querem, é porque para eles a terra não nasce. Entendeu? Para eles a terra não nasce.
Um exemplo, a elite desse mundo, eles são donos da Terra, mas por que que o ser humano precisa trabalhar para isso? Por que eles põem seres humanos para trabalhar na Terra para eles e paga salário? É porque a Terra só dá fruto para humano. A Terra só nasce para os filhos de Adão. Você compreende isso? Por que que vai haver fome se ele está dizendo, pô, mas a tecnologia vai trazer abundância para o mundo? Apesar que eles querem eliminar as vidas, né? Eles acham que vai ter pouca gente e que vai ter abundância de alimentação no mundo quando a tecnologia for colocada, quando robôs for postos para trabalhar na Terra. E não vai. Não vai. Porque os robôs pertencem aos cainitas. Vai servir para eles, para essa linhagem que domina a Terra até hoje e escraviza a raça humana. E aí eles vão expulsar os seres humanos do trabalho. E aí vai cumprir-se aquilo que está descrito lá por Tiago no capítulo 5. A riqueza deles, o poder deles, o ouro, a prata deles não vai servir de nada, porque a terra não vai dar alimento para eles. Eles vão plantar e eles vão dispensar o ser humano do trabalho. Vai dar uma renda básica para o ser humano vai morrer de fome, eles vão destruir o ser humano e acham que vão herdar a terra e vão ocupar isso aqui e pronto. Vamos substituir o ser humano por um robô e tá tudo certo. E não vai. Não vai. A terra não vai dar fruto para isso. Podem comprar terra após terra, pode fazer o que for. A terra não funciona para eles, porque existe um código na terra que Deus criou, que só a terra só funciona plenamente, ela só prospera porque existe o ser humano nela. A terra de Israel só prospera porque tem judeu morando lá dentro. Se você tirar a linhagem de lá de dentro, aquela terra ela apodrece, ela não serve de nada, ela não tem representatividade nenhuma. Na mão de outro povo, ela não prospera da mesma forma. Entende que Deus criou cada povo para a sua terra. O Brasil, apesar de ser, né, todos os problemas que tem, mas por que é uma terra rica? Tem muitos seres humanos morando aqui dentro. Agora, países onde a linhagem é bem problemática, né? Difícil, difícil. Mas vocês precisam compreender isso, como isso aqui é algo extraordinário, é bíblico, e está se provando, se cumprindo diante dos nossos olhos. E o que esses homens querem fazer é compreender como Deus criou isso, como é que ele projetou essa computação e como eles podem alterar ela. Cadê o código-fonte? Onde a gente mexe para alterar e fazer funcionar da mesma forma? É isso que eles querem. E eles querem deter essas informações. Por isso que é muito perigoso. Você que antes eu achava que fazer teste de DNA era algo maravilhoso, devemos fazer. Hoje eu já não concordo. Porque é entregar uma informação muito crucial na mão desse sistema e dessas pessoas problemáticas. E eles saberem quem nós somos, a nossa origem, porque eles mapeiam cada ser humano sobre a Terra, eles sabem a origem de todo mundo, eles sabem muito mais de nós do que nós mesmos. Mas a gente não deve dar informação importante como essa para esse sistema. Mas eu quero que vocês compreendam como funciona, tá bom? Como é então que Enoque diz que os demônios, eles são esses seres, é a alma dos Nefilim, dos gigantes que foram afogados no dilúvio, eles estão aqui. É a ação deles que move esse mundo. Como se Deus os eliminou no dilúvio? Simples. Essa informação continua, fragmentos de informação permanece aqui ainda. E eles estão convocando a Terra para uma revolução tecnológica, né? Eles querem prender a mente, a alma humana, o corpo humano, não o corpo, mas a alma humana, a mente humana, eles querem aprisionar. Ou, né, mudando o DNA do corpo humano, você tira o espírito do eterno, um corpo. O Tiago, prenda isso, Tiago cita isso lá no livro, na carta de Tiago, as 12 tribos de Israel. Leia o texto. Ele diz: assim como um corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eles sabem do que ele está falando, eles entendem. Mexer no DNA humano. Se você mexer no DNA humano, o espírito vai sair, porque é um código fonte, está conectado o DNA e o espírito
do Eterno. Não tem como. O Espírito do Senhor não habita em outra coisa que não o humano. Quando eles alterar isso, eles querem alterar para que seja o corpo, então, os corpos se tornarão habitação de certas coisinhas aí, seres que vão voltar, tá bom? Tá aí para vocês uma informação bem interessante. Leia a matéria, vou deixar o link na descrição. A gente vai falar muito mais disso no futuro. Forte abraço a todos, que Deus abençoe.